E aqui é importante nós nos lembrarmos mais uma vez o que é apostasia. Nós já falamos isso quando tratamos do capítulo 6. Apostasia não é ser salvo e você perder a salvação, mas é você declarar uma fé e depois negá-la e abandoná-la. Você percebe a diferença? E essa diferença é muito importante. Apostasia não significa que você era salvo e que você perde a salvação, mas que você declara ser salvo, declara crer naquelas coisas, e você então apostata, abandona, rejeita, vai contra aquelas coisas. São coisas distintas, que fazem todo sentido e que são importantes para nós. A apostasia é a negação pública de uma crença religiosa anteriormente mantida e o distanciamento da comunidade que a mantém. É quando alguém do nosso meio, que se declarava um salvo em Cristo, um irmão como nós, ele simplesmente abandona a fé e rejeita essa fé e não quer nem saber da comunidade na qual nós nos encontramos. Esse é um apóstata. No caso em particular do texto que nós estamos estudando, a apostasia ela está ligada aos pecados deliberados que vão aparecer no versículo 29. Dá uma olhada aí comigo no versículo 29 de Hebreus 10. O autor diz assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ou em outras palavras, aquele que abandonou completamente a sua confissão, aquele que pisou o Filho sobre os pés, ou pisou o Filho, colocou o Filho debaixo dos seus pés, foi aquele que tratou o sangue sacrificial como impuro, foi aquele que insultou o gracioso Espírito Santo de Deus. Como é que esse vai se livrar? Assim como para aqueles que insultaram o Filho de Deus, que pisaram os seus pés, ou que pisar os seus pés era uma forma de insulto, né? Aqueles que profanaram o sangue da aliança, que era tratar o sangue da aliança com irreverência, não colocá-lo como santo, para aqueles que afrontaram o Espírito Santo de Deus, ou seja, se revoltaram contra o próprio Espírito Santo de Deus. Para esses, irmãos, não há salvação. Não há salvação. Para estes, o autor diz, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele acrescenta no versículo 27, pelo contrário, não resta sacrifício, mas pelo contrário, ao invés de achar que vai ter um jeitinho lá no céu, ou aqui na terra, que um sacrifício vai aparecer para cobrir os seus pecados, os pecados que eles cometem deliberadamente, não há solução. Como nós vimos há algumas semanas, em Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. É o juízo que espera a nós depois da morte. Em outras palavras, para estes resta a triste realidade do inferno, do juízo eterno.